Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Vamos falar agora sobre parasitologia. Vamos iniciar aqui com as generalidades. Então, a importância aí, da parasitologia, por causa da letalidade que causa, seu impacto econômico aí, complexidade biológica devido à sua patogenicidade, a sua adaptação evolutiva, a ausência de vacinas também, não existem vacinas. Também ele está associado aí a fatores antropológicos, culturais e biodemográficos. Vamos avançar bem rápido aí nessas generalidades, para a gente aí sim entrar no curso. O que é parasitologia? A etimologia da palavra aí: para é ao lado, cito comida, logia é estudo, Então é aquele que vive ao lado, se alimentando. Associação biológica: nós temos dois tipos de associações: a homoespecífica e a heteroespecífica. A homoespecífica é entre a mesma espécie. A heteroespecífica são entre espécies diferentes. Dentre as heteroespecíficas, nós teremos aí uma subclassificação aí em comensalismo, mutualismo, simbioses e parasitismo, tá? No comensalismo, o benefício é unilateral. No mutualismo, o benefício vai ser mútuo. Nas simbioses, é uma associação estrita e obrigada, No caso aí do tubarão com aquele peixe que agora me fugiu o nome, mas todo mundo entendeu a ideia. Parasitismo, aí sim a associação de um ser inferior, no caso seria o parásito, que vive às expensas de outro ser, Então, o que é o parasitismo? São seres eucariontes, tá? Que vivem às custas de outra, de distinta espécie. Caracteriza-se por ciclos evolutivos, podendo ser simples ou complexos. Nos parasitas serão classificados em eumintos, protozoários e artrópodes, tá? Então, os eumintos se subdividem em nemátodos e plateumintos. Os nemátodos eles possuem o corpo cilíndrico e alongado, tá? Os plateumintos já são achatados. Por sua vez, os plateumintos se dividem em céstodos e tremátodos. Os céstodos possuem várias ventosas, já os tremátodos só possuem duas ventosas. Vamos falar aqui logo dos os artrópodes, que são os aracnídeos e os insetos, tá? Os protozoários vão se subdividir aí em amebas, flagelados, ciliados e coccídeos, tá? Então tá aí alguns exemplos aí: amebas, entamoeba histolítica, flagelados, a giardia, ciliados, o balatíndio, coccídeos, cryptosporic. Com relação ao hóspede, nós temos outros além desses. Nós vamos até aqui esses três. Nós temos o hóspede definitivo, intermediário e paratécnico. O acidental aqui, tá? O hóspede acidental é circunstancial para o parásito, tá?
Ou seja, ele não foi o parásito foi parar no hóspede de forma acidental. O nome é bem autoexplicativo. O definitivo é o parasita, ele vai alcançar a sua maturidade sexual, né, ou fase da atividade sexual, tá? O intermediário é onde se desenvolve aí a larvaria, né, a fase de larva, ou a sexuada, tá? E o paratécnico também é uma forma acidental que serve de transporte para hospedeiro definitivo, que é a diferença aqui de parasitismo aqui e parasitoses. Parasitoses vão ser as doenças, as enfermidades, e o parasitismo é a necessidade de algum ser viver em outro organismo, tá? As definições: qual grau do parasitismo? Podem ser facultativos ou obrigatórios. Facultativos, eles podem se adaptar à vida livre. Já o obrigatório, a vida toda, né, ou parte do ciclo vital tem que estar no hóspede. Aí desses dois se dividem em temporários e permanentes, os obrigados, tá? Temporário só fica parte do ciclo e os permanentes o tempo todo. A localização em sistemas e órgãos, que vem da classificação clínica das parasitoses, né, que se divide. A gente pode classificar tanto morfologicamente, como tanto pelo grau do parasitismo, como pela topografia ou em qual órgão ele se encontra, tá? Então, iniciando aqui pela topografia, ele pode ser ectoparasitoses ou endoparasitoses, tá? A ectoparasitoses localiza-se no corpo, na superfície do corpo, né? Então, um exemplo aí seria o que? Os artrópodes, geralmente as ectoparasitoses. Já as endoparasitoses é que vivem no interior aí do organismo. A localização em sistemas e órgãos. Nós teremos as enteroparasitoses, histoparasitoses, hemoparasitoses e as ectoparasitoses, tá? Então, ector, pele, né? Hemoparasitose está presente no sangue, as histoparasitoses nos tecidos e as enteroparasitoses no tubo digestivo. O grau, nós acabamos de ver, pode ser temporária ou facultativa, tá? E pode também ser permanentes e obrigatórios, tá? Aí o grau do parasitismo está se contrapondo aqui, essa subdivisão que eu coloquei aqui embaixo, mas leve em consideração essa daqui. Com relação à morfologia, nós temos protozooses, helmintoses e artrópodes, tá? Com relação a vetores, geralmente são os artrópodes, né? Besouros, borboletas, aranhas, camarão, etc. O vetor biológico, ele é essencial para completar o ciclo do parasita, tá? Já o vetor mecânico não é essencial para completar o ciclo, né? Que aí no caso que seria aquela acidental, né? O hóspede acidental vem pelo vetor mecânico aí, tá? Alguns conceitos, né? Reservatório é a fonte primária de infecção, né? Pode ser o homem ou o animal, raramente é a terra ou vegetais.
e multiplica um agente infeccioso para ser transmitido a um susceptível. A fonte infectante pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, uma substância, tá? O fomite é um objeto inanimado, contaminado, ok? Zoonoses vai ser a doença aí, né, que é transmitida de animais vertebrados ao homem e vice-versa, tá? Quais são os mecanismos aí de transmissão? Pode ser vetoriais, transfusão, transplante placentário, transplante de órgãos, carnívoros, contaminação fecal e contaminação ambiental. Tá? Visto estas generalidades, vamos partir agora para o estudo da amebíase, tá? Então, lembrando, amebíases, as amebas estão dentro de quem? Essa classificação aqui é importante. Nós temos aqui os parasitas, REP, né? Eumintos, protozoários e artrópodes. Já os protozoários vão ser amebas, flagelados, ciliados e coccídeos, tá? Aqui o AFCC, tá? Então vamos aqui para a definição. O que é a amebíase? Falamos em amebas, estamos falando em intestino grosso, tá? Então vai ser uma infecção do intestino grosso. Ela é causada pela entamoeba histolítica, ok? Agora, para entender essa classificação aqui, vamos para esses passos aqui, que é importante para chegar lá. Né? Parasitas, mais uma vez aí, o REP, eumintos, artrópodes, protozoários, né? Amebas, flagelados, ciliados, coccídeos, artrópodes, aracnídeos, insetos, eumintos, nemátodos, plateumintos. Plateumintos, em vez de incesto dos várias ventosas e tremátodos, duas ventosas. Com relação às endamoebas, né, que são o que está dentro do endamoebas, pela classificação, tem as ecto e as endo. A endo dentro dos organismos, ectopele. Das endomoebas, nós temos aí a Endolimax, aí pela sua endamoeba nana, e a iodamoeba, tá? São as endomoebas. Outra endamoeba tem uma subclassificação aqui como as entamoebas, ou seja, que estão presentes aí no tubo digestivo. Dentre essas, nós temos 5. A coli, a gengivalis, né? Entamoebas coli, entamoeba gengivalis, entamoeba tarmani, entamoeba histolítica e entamoeba dispar, né? Vamos nos prender aqui a que dá problemas, né? Porque também não adianta a gente ficar estudando, pegando tudo que são infinidades de parásitos. Então, as amebas aí, né? Então, ameba relaciona com o intestino grosso. Então, as entamoebas aí, vimos a histolítica, a tarmani, mais uma vez, a coli, a dispar e a gengivalis. Agora sim, vamos voltar aqui para amebíases, tá? Que aí esse termo amebíase se refere ao que? A infecção aí causada no intestino grosso, causado pela entamoeba histolítica, tá? Então, 10% da população, alguns dados, né? 10% da população está infectada, porém 90% dos casos são assintomáticos. Depois da malária, a segunda causa que causa mais morte no mundo, tá? Entre as 20 que causam maior mortalidade e é transmitida pelo fecalismo, ok? Está presente em países em desenvolvimento.
Então, tá aí, mais um dado estatístico de 500 milhões. Tem aí a entamoeba estolística, né? E 100 mil pessoas morrem aí anualmente, tá? Então esse nome aí, estolística, a gente já sabe que está presente aí nos tecidos, né? Tá, então quem é o agente etiológico causador da doença? É justamente a entamoeba estolítica, tá? Que é um reservatório, é o homem. Já vimos o conceito de reservatório. Que é um elemento infectante, é o cisto tetrageno, né? O habitat aí vai ser da amebíase intestinal, intestino grosso. Porém, como ela é estolítica aí, é uma estolítica, um nome bem sugestivo, ele pode migrar aí para o fígado, pulmão, rins e cérebro, tá? E pode também estar na pele também, tá? Ora, a via de infecção é fecal oral, tá? Os mecanismos de transmissão pode ser ciclo longo e ciclo curto, né? Definição aí bem básica, por exemplo, mãos, mão, boca. Os grupos de riscos, né? Que são os grupos de risco dessa tamanho estolística, né? São todas as pessoas, porém se manifesta mais em quem possui HIV. Histologicamente aí nós temos aí o cisto tetrágeno, então, eliminados aí nas fezes junto com o trofozoítos, tá? Trofozoito aí já é a sua forma vegetativa, ou seja, formativa, né? Que está presente aí no íleon, começa ali na parte terminal do íleon, começa a virar trofozoítos. Então, o trofozoito, ele mede aí, né, de 15 a 60 micrômetros, possui um plasma hialino, né, rocheado aí, com glóbulos vermelhos, né? Possui um núcleo central e cromatina aí periférica. Já o cisto, também conhecido como forma de resistência, tá? Ele possui de 10 a 15. Então, aí a morfologia. Avançando aqui, vamos agora para a amebíase intestinal, né? Então, nós temos aí 2 tipos, tá? De amebíases, se diferenciando pela presença ou não de sangue. Quando há sangue, né? Usaremos o termo desinteria, tá? E quando não há sangue, é diarreia crônica não desentérica, tá? Então, na desinteria aguda, nós temos a diarreia mucosa com sangue, né? Dor abdominal, perda de peso, tá? E o puxo e o tenesmo retal. Então, quais são as que são sintomas, né? Que quando você tenta só pegar essa definição aqui que me fugiu. Tenesmo. Pronto, tá aí exatamente isso. Só quis dar uma conferida aqui para
Essa é a informação correta. Que é uma sensação dolorosa na bexiga, na região anal, com desejo contínuo, mas quase inútil de urinar ou evacuar, tá? Isso aí é tenismo. Então, pode apresentar também úlceras no colo, né? Forma de um botão de camisa aí, que são bordes elevados, bem definidos. O fundo é limpo e possui da necrose na submucosa. Nós sabemos que o tecido epitelial aí no tubo digestivo é chamado de mucosas, né? E o tecido conjuntivo, por consequente, vai ser chamado a submucosa, que é um tecido que está entre o músculo e a mucosa. Para diagnosticar, faremos aí exame direto ao fresco, né? Ou seja, exame de fezes aí, faz exame ali ao fresco. Coprocitológico de concentração, né? Que é contagem, raspado de úlceras, tá? Para contar esses zoítos. Os trofozoítos, pode-se fazer a biópsia também. Pode-se usar antígeno em diversas amostras aí. Então, usamos também a amostra de sorologia pelo método ELISA, né, onde você aplica aí um anticorpo específico. Predominantemente aí verificaremos que é o IgG, tá? Alguns diagnósticos diferenciais, nós temos aí a shigeloses, colite ulcerativa e balantidíase aguda, também aí auxiliam a esse diagnóstico diferencial aí, né, em tamoeba histolítica, né? Ok. Então, vimos também que essa tamoeba histolítica, ela pode ser extraintestinal, tá? No caso aqui do fígado, então vai ser a extraintestinal hepática, tá? Que viu que pode ir pro cérebro, pro fígado, pros rins, pros pulmões, tá? Pra pele, ela vai pro fígado hepática. Então, pode ocorrer abscesso hepático, né? Uma zona de lisis tissular. Observa aí uma radiografia, tá? Pode ter complicações do abscesso hepático, pode ter ruptura desse abscesso aí, perfurando aí peritônio, pleura, brônquios, pericárdio, tudo que está ali próximo àquela região, inclusive até na pele. Então, pode ser diagnosticado por imagem, uma punção hepática, ou também pela serologia lá, que é a ELISA, tá? O diagnóstico diferencial pode ser abscesso de outra natureza, né? Neoplasia aí de um ou segundo grau. Também cistos hidatídico, que são cistos mais consistentes, maiores. Como eu disse também, pode vir aqui para a cutânea. Então, sintomas aí, uma úlcera dolorosa, de bordos bem definidos, eritema ao redor, crescimento rápido, sangramento fácil, tá? A terapia, nós teremos aí tanto amebicidas tissulares, que são para os tecidos, os luminares ali, que é para o lumen ali do intestino, né? E nós vamos ter aí antibióticos orais também, ok? Então, quando atacamos os orais, estamos aí alterando a flora bacteriana, tá? Quando estamos falando de luminais, já trabalharemos aí com hidroxiquinolina, quinoleína, halogenadas, tá? E aí tá aí a medicação, que é o
diodo-hidroxiquinoleína, tá? E quando queremos combater aí já nos tecidos, vamos usar o que? O metronidazol, as tinidas e o ornidazol, tá? Então são os nitroimidazoles, tá? Que usaremos. E as emetinas também, emética e dihidrometina. Então tá aí, metronidazol aí, bem conhecido. Ele não é só para ameba, né? Mas também para giardia, inflamação na vagina, inflamações aí na vagina. Sabe que inflamação é uma resposta do sistema imunológico quando a primeira barreira mecânica não funciona, né? Olá, dando continuidade ao curso aqui de parasitologia, vamos falar agora sobre os flagelados da mucosa. E só relembrando, os parásitos são subdivididos em amebas, e no rep, né, que é o mitos, protozoários e aracnídeos, ou artrópodes, perdão. Dentro dos parásitos nós temos aí as amebas, os flagelados, os ciliados e os coccídeos. Então, flagelados da mucosa vimos aí que é toda a parte do tubo digestivo, a parte entérica aí também, dos intestinos. Tem alguns que são patógenos e outros não, tá? Então, patógenos aí nós temos dois aí, tá? A Giardia lambda e o Trichomonas vaginalis, né? Vamos abordar mais eles especificamente. Não patógenos aí, Quilomastic mesnili, Trichomonas tenax, Pentatrichomonas hominis, Dientamoeba fragilis e Retartomonas intestinales, tá? Então, Dientamoeba não é ameba, tá? É um flagelado aí da mucosa, não confundir. Vamos agora os dois patógenos, que é a Giardia e a Trichomonas vaginalis, tá? Então, vamos aqui para alguns dados. A sua distribuição geográfica é mundial, está mais frequente em crianças. Nós temos 200 milhões de casos aí. A morfologia, o trofozoito dele, tá? Possui uma forma de corneta ou barrilete, possui 8 flagelos, tá? 4 pares, e o tamanho de 10 aí a 21 de comprimento, de 2 a 4 de largura. Aqui é uma lâmina histológica. Histológica não. Perdão. Que é a amostra aqui da coleta aqui da mucosa, né? As fezes, né? De alguma forma foi coletada e mostrada aqui pra gente, por essa lâmina. Então, tá aí a morfologia dela. Você vê que ele possui 2 núcleos, tá? E o cisto, na forma de cisto, ele possui aí 4 núcleos, tá? Giardia lambda. A reprodução dela é assexuada, ok?
a sua divisão é por fissão binária, tá? Né, que se assemelha com os procariontes, porém não é procarionte, é eucarionte, tá? Então aí a sua divisão. Quais são as medidas preventivas? Né? Água potável, higiene de frutas e verduras, lavar as mãos, também uma rede aí de saneamento de esgoto adequada. O diagnóstico aí é comprovação nas fezes, tá? Ou com exame no líquido do adenal, ok? Tratamento: metronidazol, tinidazol, imorozol, furazolidina, quimanocrina, quinocrina ou atebrina, tá? O quadro clínico, o habitat dele é no duodeno e no jejuno, tá? E nas partes iniciais ali do intestino delgado. Se desenvolve ali nas criptas, né? Aquele vale ali que fica entre os o nome, meu Deus, aqui acabei esquecendo, não é cílios, é entre os, bom, me fugiu o nome aqui, depois eu lembro. Ele não invade a submucosa, tá? Aqui, ó, criptas, deixa eu só mostrar pra vocês. Criptas. Velosidades, lembrei o nome. Então, as criptas é esse espaço aqui anatômico, tá? Histológico, que fica no duodeno e no jejuno. Ele não invade aí a submucosa. Quais são os sintomas? Dores abdominais, diarreia, né? Presença de sangue, anorexia, emagrecimento e gases. Bom, a fixação da giardia, ela é feita aí como um adesivo, né? Então ele vai colando aí nos intestinos, né? Por isso que ela causa aí emagrecimento, porque você vai perder absorção aí de nutrientes. Tá na sua forma cística aí, 4 núcleos, tá? Tem uma forma ovoide, não possui flagelos. O tamanho é de 7 a 14 de comprimento, 4 a 6 de largura. Tá? 2 núcleos quando jovem, 4 núcleos quando maduros, os cistos. Mecanismo de transmissão fecal oral, através de água contaminada e alimentos contaminados. Seu ciclo biológico, justamente da forma no cisto, ao chegar no intestino delgado, tá? Eclode, e aí formando sua forma trofozoítica aí, seu trofozoito, e começando a sua reprodução assexual através de fissão binária, ok? Tricomonas vaginais, também sua distribuição mundial,
E o seu quadro clínico apresenta, né, na mulher aí um prurido vulvar, cheiro, né, secreção vaginal purulenta com pus, dispareunia ou coitalgia, que é dor no ato sexual, dissúria, que é dor ao urinar, erosões cervicais, cervix, tá? Ali na região do colo do útero, e irritabilidade, além de causar insônia também. No homem ele é assintomático, tá? Onde essa crônica pode ser tanto crônico quanto agudo. Também provoca uma secreção uretal purulenta, dor, ardor e inflamação na próstata, tá? Aqui a morfologia. São 8 flagelos, né? Possui o axostilo, justamente aí essa linha branca aí, tá? Axostilo. E flagelos, que são justamente as pontas, daí o nome de se chamar de flagelados. Então tá aí, membrana ondulante, axostilo, né? Microtúbulos em eucariontes unicelulares, e tem o esboço aí do cistossoma, que é como se fosse a boca celular, tá? É um poro permanente para a entrada aí da comida. Perfeito. O mecanismo de transmissão é contato sexual. Diagnóstico tem que ver o parasita em secreção vaginal, uretral, prostática, urinária, papanicolau ou cultivo aí, tá? Medidas preventivas, controle e tratar aí os doentes. Agora, os não patógenos, nós temos aí o Trichomonas tenax. Um exemplo, está presente na boca, né, ali no tártaro dental ou em mucosa necrosada, tá? É um sinônimo aí de mau higiene. A sua morfologia possui 4 flagelos, axostilo também, membrana ondulante, tá? Dientamoeba fragilis, ele está presente aí no colo cego ascendente, né? Colo cego é justamente quando sai ali do ilho, na parte iliocecal ali daquela válvula. E aí você começa com o colo cego, a primeira porção do intestino grosso, depois o ascendente. Sintomas são aí dores abdominais, flatulência, anorexia, diarreia, leve perda de peso. Tratamento é tetraciclina, paranomicina e iodoquidal, tá? Aí. O Chilomastix mesline é também do intestino grosso, pode dar em homens ou primatas, único hospedador. Então, um ciclo vital direto através de cistos, tá? Cisto, intestino grosso, trofozoito. Alimenta, reproduz e encerra seu ciclo. Pentatrichomonas hominis é no intestino humano, possui 5 flagelos, membrana ondulante, axostilo, citostoma, que é a boca aí do parasita. Tá aí os comparativos, tá? Giardia lambda, Dientamoeba,
Quilomastiques, petatricomonas, tricomonas e tricomonas vaginalis, tenacrio-vaginalis. Ok? Vamos falar agora aqui do Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, tá? Então, ele é um flagelado. Mais uma vez, repetir. A subdivisão do flagelado é um protozoário do subgrupo flagelados, tá? Ele é unicelular, tá? Tem um núcleo diferenciado. Citoplasma, né? A característica aí é o cinetoplasto, tá? Que é justamente essa estrutura aí ao longo do corpo aí, ó. Tá aqui, tá vendo aí que esse nome aqui, ó, cinetoplasto. Essa parte central aí. Então ele tem divisão binária simples, tem um DNA especial aí, tá? E essa estrutura aí do cinetoplasto é ligado ao que? A mitocôndria aí do flagelado, tá? Quais são as três formas morfológicas que existem do Trypanosoma cruzi? A mastigata, epimastigata, tripomastigata, tá? Na sua forma amastigata, corresponde à fase intracelular. Não tem organelas para sua locomoção. E tem pouco citoplasma, núcleo grande, cinetoplasto ao lado do núcleo, tá? Aqui a imagem do amastigata intracelular do Trypanosoma cruzi. Já o epimastigata, ele está na forma digestiva do vetor, tá? No caso, o vetor aí vai ser o barbeiro, um dos. Então, ele é não infectante para vertebrados, nessa forma, epimastigado, tá? Ele tem a forma fusiforme, cinetoplasto ainda junto ao núcleo. Então é essa forma aqui, tripomastigata, epimastigata, essa daqui, tá aí, o cinetoplasto ainda no próximo ao núcleo. Já o tripomastigata, o cinetoplasto está bem desenvolvido aí. Que vai ser a fase extracelular, é essa fase aí que ela circula no sangue e apresenta flagelos, membrana ondulante e cinetoplasto extremamente posterior, tá? Cinetoplasto aí indicado pela seta vermelha, o núcleo pela seta azul e a membrana ondulante aí pela seta verde. O verde o flagelo, perdão, e o azul membrana ondulante, tá? O vermelho seria o núcleo e o preto, a seta preta, o cinetoplasto, tá? Ok. É justamente essa estrutura aí, preta e longa aí ao centro dessa figura. Então, como flagelo. Então, quem é o vetor, né? O agente etiológico vai ser aí o Trypanosoma cruzi. E os vetores são hematófagos, tá? São esses aí. Essa imagem. Aí os bichinhos passam.
transmissão, né? O vetor aí vai ser o barbeiro, pode ser por transfusão de sangue ou transfusão congênita, tá? Os filhotes aí de mastigatas em plantas, tripomastigatas podem atingir a circulação fetal, né? Acidentes laboratoriais, transmissão oral, durante a amamentação, ingestão de alimentos contaminados com fezes, urina de tripomastigatas, tá? Transplante. Então, açaí e caldo de cana aí podem conter essa fase aí, né? Fases da doença, tá? Nós temos a aguda e a crônica. Na aguda, geralmente, ela não vai ser notada por ter sintomas aí parecidos com outras doenças. A crônica pode aí demorar de 10 a 30 anos para aparecer os sintomas, tá? Então, os sinais e sintomas seriam febre, dor de cabeça, diarreia e vômito, dor no corpo, irritação na pele, inchaço, indolor ao redor dos olhos, né? E o xagoma, né? Que é inchaço cutâneo observado no lugar da picada. Aqui a imagem do xagoma, também o olho como fica. Pode ser diagnosticado aí na fase aguda pela alta parasitemia, né? A presença aí do parásito no sangue circulante pode ser feito pelo esfregaço do sangue ou outros métodos aí de elaboração de visualização. A fase crônica você já vai ter baixa parasitemia e alto anticorpo, né? Vai ter muito anticorpo já combatendo isso aí. Porém, temos também alguns testes específicos aí: imunofluorescência direta, hemoaglutinação indireta, ELISA. A fase crônica mais usada aí é o xenodiagnóstico e imunodiagnóstico. Temos outras análises aí: eletrocardiograma, registro da binômio, ecocardiograma e endoscopia superior também, tá? Tratamento, o objetivo é matar o parasita, tá? E aliviar os sintomas. A medicação, tanto na fase crônica como na aguda. E as drogas são a benznidazol e nifurtimox. Então, há uma cura aí de 60 a 85% dos casos, tá? Complicações aí dos crônicos, não há o que fazer, somente tratar aí as manifestações clínicas, né? Colocando marca-passos, pode ser medicamentos para arritmias, amiodarona, cirurgias no megacólon também, tá? Que vai ser o que? A dilatação normal aí do cólon, tá? Essa doença não tem cura, não chega nessa fase. E também é indicado aí transplante cardíaco, tá? Esses casos aí de complicações. Para prevenção, eliminar o vetor, que é o barbeiro. Exames em pessoas que fizeram transfusão de sangue, caldo de cana e açaí, evitar. E não existe vacina para esse bichinho aí. Ciclo biológico é heterogêneo, tá? Hospedeiro é vertebrado e hospedeiro invertebrado, que pela forma morfológica é epimastigata, tá? Então, no homem aí, nós observaremos a mastigata e tipo mastigata sanguínea
E já nos invertebrados observaremos aí sua fase epimastigata e tipo mastigata metacíclico. Ok? Daí, tripanossoma cruzi, que causa doença de Chagas, ataca o coração, como sabemos aí, e alguns detalhes dessa